A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de pequenos vídeos sobre oração. Princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontram no texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. Ontem falamos sobre como não devemos orar. Jesus nos ensinou que nós não devemos orar como os hipócritas, que oram de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Hoje, Jesus vai nos ensinar uma maneira como nós devemos orar. E eu gostaria de ler com você o texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Percebemos que Jesus está ensinando para nós uma maneira como devemos orar. E, evidentemente, que ele não está estabelecendo uma regra geral. Essa é apenas uma maneira recomendada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de como devemos orar. Percebemos que ao longo da história da igreja, os irmãos se reuniam para orarem juntos. Nós vemos isso em Atos capítulo 1, versículo 14, e também em Atos capítulo 4, versículo 24. Esta oração em especial é uma oração fundamental e importante na vida de um cristão, porque esta oração íntima com Deus, em secreto, num lugar isolado e afastado, é muito importante. O cristão precisa ter esses momentos com Deus, coisas que ele vai dizer nesses momentos de oração que publicamente ele não diria e não seria conveniente dizer. Nessa oração íntima com Deus, expomos para Ele as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas faltas, confessamos, buscamos seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia sobre nossa vida. Expomos para Ele as nossas necessidades mais íntimas. Expomos para Ele as nossas dificuldades e as nossas dúvidas. E é uma oração que é fundamental. E o Senhor, segundo a sua misericórdia, nos assiste nesse momento, isolados, afastados, num lugar a sós com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos, se afastava da multidão para ter um momento a sós com Deus. Todo cristão precisa tirar parte do seu tempo no dia a dia para ter momentos a sós com Deus. As pessoas perguntam, como nós devemos orar? Devemos orar somente no quarto, com a porta fechada ou num lugar afastado? Devemos orar somente na igreja, reunido com os irmãos? Devemos orar de pé, de joelhos, deitados, assentados? Não existe uma regra específica na Bíblia de como nós devemos orar. O rei Ezequias, por exemplo, orou a Deus deitado, porque ele estava enfermo e não podia se levantar. Em alguns momentos, nós oramos a Deus assentados, porque estamos impossibilitados de ajoelhar. Muitos cristãos oram de joelhos, outros oram de pé. Mas qual é a norma estabelecida pela palavra de Deus para uma vida de oração? Escrevendo aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Se existe, então, uma maneira que nós devemos orar, é sem cessar. Orar sem cessar é manter um contato constante com Deus. Um contato constante com Deus que, independente de estarmos trabalhando, de estarmos num ônibus, de estarmos andando na rua, de estarmos na igreja ou em qualquer outro local que seja,
nossa mente e nosso coração estão em sintonia com Deus, numa comunicação verbal, numa comunicação mental de constante oração. Esta oração, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é fundamental e importante na vida de um cristão, mas ela certamente não é a única forma de orar. O que a palavra nos ensina e nos instrui é que nós devemos orar sem cessar. Então você, cristão, que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, e você, que ainda não é cristão, mas quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, busque a Ele sem cessar, enquanto se pode achar.